Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo, 30 de março de 2025, dentro dessa lição desse novo trimestre, que é abril, maio, junho, essa lição número 1 de hoje, ela tem como título Quem lê, entenda. Se nós adentrarmos a uma livraria, seja ela evangélica ou não, de grande porte, nós observaremos que ali existem várias obras sobre as profecias bíblicas, e logo se nós abrirmos esses livros, nós observaremos que existe assim, uma variedade assim, gigantesca de ponto de vista, de interpretação totalmente diferente uma da outra. Isso tudo é em decorrência de que as pessoas não se utilizam para fazer as interpretações, princípios, para que essa profecia seja esclarecida. Porque existe um método, que é um método historicista, dos acontecimentos, e a comprovação da profecia, e existem os princípios para que as pessoas possam interpretar corretamente esta profecia. E a lição de hoje, baseada ali em Mateus 24:15, ela dá um exemplo bem claro disto, que pessoas colocam diferentes, ali em Mateus 24:15, Jesus ele repete a mesma profecia de Daniel 9, quando ele diz lá que quando viria um dia de desolação, Jesus ali estava falando, assim como Daniel já tinha mencionado e profetizado, que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém seria destruída. E para se observar que fosse realmente nesse ano 70 depois de Cristo, tiveram que usar o método historicista, Ou seja, foi utilizado um princípio em que realmente Jesus ele falou isto, e aconteceram alguns anos para frente, depois que Jesus já tinha morto, crucificado, ressuscitado, no ano 70, é que ocorreu isto. E mesmo assim, Jesus também, quando ele estava assim diante dos seus discípulos, ele apontou assim para Jerusalém. Ele disse assim, para os discípulos, porque os discípulos ficaram admirados, vindo de longe assim Jerusalém, e ele falou: você está vendo essa maravilha? Não ficará pedra por pedra. E ocorreu no ano 70 depois de Cristo, uma profecia que já havia sido feita por Daniel, que está lá no capítulo 9. E aqui mais no livro de referência da lição de hoje, que está em Mateus 11:29, Jesus nos ensina que para nós realmente quisermos interpretar essas escrituras, nós temos que conhecer Jesus, conhecer realmente conhecer a Deus. Como é que você vai interpretar algo se você não conhece a Deus? Já é o primeiro ponto, E ele diz ali em Mateus 11:29 que essas pessoas vão até ele, que estão cansados e sobrecarregados, que ele realmente iria aliviar os fardos dessas pessoas. Ou seja, a pessoa passa a conhecer, ter uma intimidade com Jesus,
E através do Espírito Santo atuando, você passa a entender e interpretar as profecias. E lá em Jeremias também, capítulo 9, versículos 23 e 24, Jesus diz, Deus, no caso, inspirou Jeremias, que ele diz que nós jamais devemos nos orgulhar das nossas conquistas, seja ela o que for, material ou não, mas de nós nos orgulharmos, né, de nós conhecermos a seu Filho amado Jesus. Vejam, são tudo assim profecias que aconteceram. E assim Deus revela a si mesmo através das Sagradas Escrituras, né? As pessoas conhecem Jesus através das Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na vida delas. Ele quer mostrar para nós simplesmente a verdade, mostrar a verdade, que ao você ler uma passagem de profecias, você passa a entender. Isso é ter um relacionamento íntimo do Senhor com as pessoas, né? Porque Deus quer que você conheça Ele através justamente das Sagradas Escrituras. E a partir daí, as interpretações das Sagradas Escrituras ficam mais fáceis na vida das pessoas pela atuação do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós devemos saber para entender as profecias bíblicas é ler o texto, né, como se fosse assim, algo novo, né, e que você não compreende. E que você, com oração, você passa a buscar essa interpretação correta, né? E o próprio Daniel, no capítulo 9, versículo 2, que depois de ele dizer que ele não entendia nada ali da mensagem das Sagradas Escrituras, ele passou a entender, porque ele começou a se aprofundar nos ensinamentos, que está lá em Daniel 8:27. E assim a nossa vida também, através de estudos, ter realmente princípios para nós podermos entender as profecias. O que nós devemos adotar é justamente esses princípios para a nossa interpretação profética ser bastante clara, porque nós usamos esses princípios em decorrência de que no mundo hoje nós temos inúmeras denominações, doutrinas, que interpretam as Sagradas Escrituras diferentes, porque elas não usam princípios, onde as interpretações são divergentes. Elas não andam na mesma direção de que Deus está mostrando, onde de igreja para igreja tem uma diferença diferente. Ela tem seu método de interpretar o mesmo verso da Bíblia, a mesma profecia, em decorrência justamente de não ter princípios na profecia para que eles possam elucidar, e de não utilizar o método correto conforme o Espírito Santo conduz para dar a revelação correta. E quando nós vamos estudar, nós temos que estabelecer princípios de interpretação, e se nós formos assim hoje em vários lugares, nós veremos que existe uma diferença muito, muito grande. E logo nós constataremos, né, diante dessas inúmeras igrejas, doutrinas, que existe uma variedade gigantesca de ponto de vista, né, litúrgico da Bíblia, e interpretações não iguais. E assim as pessoas que não conhecem a verdade, quando elas se deparam com esses livros, elas passam a acreditar que é impossível entender as profecias bíblicas, principalmente os livros ali de Daniel e Apocalipse. Como, por exemplo, né, um autor, por falta de estudar corretamente a Bíblia
e ter um método correto, né, historicista, e de se utilizar de princípios da profecia, eles mencionam erradamente que o anticristo não passa de uma metáfora, por exemplo. Você já pensou? Quer dizer que esse anticristo não existe. Então, e vejo, isso são doutrinas firmadas hoje no mundo. E já um outro autor de livros diz que o anticristo ainda virá. E ainda nós temos outros autores que afirmam que o anticristo era um ser, uma pessoa que tinha um poder na época, lá atrás do Império Romano. Aí uma pessoa, né, sem fé, pega esses livros, né? Uma pessoa que não acredita em Jesus e pega esses livros e vão ler com tristeza. Eles podem até dizer: a Bíblia é como um violino antigo, você pode tocar nele a música que quiser. E alguns dias atrás, um amigo assim, de 30 anos que eu tenho, né, de convivência, né, do trabalho, e uma determinada vez ele disse que a interpretação vai de pessoa para pessoa e cada um faz a sua. Vê se pode. E é um homem inteligente, formado, que frequenta uma determinada igreja aí. E João, nas passagens bíblicas, mostra realmente que a clareza que nós temos que ter princípios. Eu só quero dizer que o próprio Jesus disse totalmente ao contrário disso, né? Claro, Jesus foi claro em dizer isto, que em várias passagens bíblicas ele nos convida a estudarmos a Bíblia, que ele mostrará a verdade. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade da palavra é a Bíblia, né? Então é através dela que ela mesma vai se responder por ela mesma. Lá em João 17:17, o próprio Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando ele fala palavra, é a Bíblia, que nós devemos buscar conhecimento e nela buscar a nossa salvação, buscar conhecimento, e nela que aponta para o próprio Jesus. Isaías 22:10, o profeta diz de como nós devemos conseguir a interpretação correta, e ele narra. Veja o que Isaías fala em 28:10, que nós devemos, ele diz o seguinte, porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que está lá em Isaías 28:10. Ou seja, nós temos que ler texto com texto e as referências da Bíblia, para nós termos uma elucidação da profecia. Ou seja, nós temos que ler texto e contexto e referências indicadas na Bíblia, para ter uma interpretação verdadeira. Primeiro, para interpretar uma profecia, nós temos que sempre colocar a nossa mente em oração, né? Ao abrir a Bíblia, né? Estar atento do que nós estamos lendo, orar, invocar a presença do Espírito Santo para nos dar sabedoria, e ele nos guiará em toda a verdade, que está lá em João 16:13 e João capítulo 8, versículo 32. Porque para Jesus a Bíblia ela é a fonte da verdade, e assim cada texto nós devemos ler com atenção o texto e contexto para que se complete o raciocínio. O terceiro ponto, para entender uma profecia, nós temos que utilizar o método historicista, né? Que são datas históricas dos acontecimentos e relacionadas à profecia que nós lemos. E a história do mundo, por exemplo, está lá em Mateus 24:15, que diz: quando, pois, virdes abominável da desolação, em que falou o profeta Daniel, isto foi Jesus que falou,
no lugar santo, quem lê entenda, que está lá em Mateus 24:15. Aqui Jesus usa as palavras de Daniel, e que nós observamos os versos seguintes, em Mateus 24:16-20, que na sequência tem realmente as respostas de tudo isto. E ele menciona a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, após Jesus ter falado isso, que antes o profeta, lá em Daniel 9, versículo 26 e 27, já havia afirmado, já havia predito, antes que Jesus viesse ao mundo, que o próprio Jesus, quando ele esteve aqui nesse texto, ocorreu, ele menciona novamente, e que depois, né, de Jesus ter morrido, aconteceu realmente este fato, né? O apóstolo João, em Apocalipse 1:3, ele nos diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Está lá Apocalipse 1:3. Aqui Deus alertando a todos nós da importância de nós lermos as Sagradas Escrituras, principalmente as profecias, porque a segunda vinda de Jesus está próxima e o cristão deve estar atento para os sinais desses acontecimentos. E Deus revela a sua verdade através da Bíblia para que cada um possa conhecê-lo, né, ter intimidade com ele. Revela a si mesmo porque deseja ter uma conversa, uma intimidade com você, com cada um de nós. E assim, quando você passa a conhecer Jesus, você começa a ter mais facilidade para entender a Bíblia e as profecias. E o próprio Jesus diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite, né? Jesus promete dar a paz àqueles que o buscam e o que sofrem nesse mundo, e essas pessoas que o aceitarem, elas passam também a interpretar melhor as Escrituras, porque há um interesse realmente delas. E quando ele diz também lá, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, que está lá em Mateus 11:29, Jesus quer que você busque um relacionamento com ele, que ele vai tirar todas essas aflições de você, vai te dar sabedoria para você manusear bem as Sagradas Escrituras. Quando você aceita Jesus como o Salvador e Senhor de sua vida, passa a ter a presença do Espírito Santo, que ajudará a compreender essas passagens bíblicas, essas profecias que você tem dificuldade. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, nos diz que nós não devemos nos gloriar pela sabedoria que nós alcançamos, ou a força que nós temos, talvez em algo que nós podemos possuir, podemos gloriar, se orgulhar do que nós temos, mas que nós devemos se gloriar sim de ter conhecido a Jesus que transformou a nossa vida e aquele que o busca conhecer. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras, começa a ter princípios para poder esclarecer as profecias e passa a ler e a entender o que a mensagem tem para você. E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, a sua família, seus filhos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu e participará da grande bodas do Cordeiro, que é Jesus. E você terá uma grande oportunidade de estar assim,
face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.